Nós também temos vestiário. Temos uniforme para entrar em campo. Temos táticas que às vezes não podem ser reveladas. Opa! Eu não posso falar o que eu estou falando aqui, é segredo. E também nos concentramos. Pois não, meu caro Nilson César. Boa noite a você, boa noite ao ouvinte Jovem Pan, mais inteligente do rádio brasileiro. Seja bem informado, ouça a rádio, e rádio é a Jovem Pan. O River Atlético Clube escalado vem para tentar uma vitória aqui de 2 gols de diferença. Perdeu lá no Piauí por 2-1. Ele que se autoproclama o último campeão do milênio. É o tricampeão do Piauí. Eu sou a M. É tudo que eu sou. É o radinho daqueles da antiga ainda. Sou do tempo do Estica. A notícia que chega nas ondas do rádio mexe com a imaginação. Eu acho que é uma profissão, quer dizer, parece ser agradável, porque mantém contato com os jogadores, com o meio do esporte. Para quem gosta de esporte deve ser interessante. Mas eu acompanho muito o futebol pelo rádio. Aliás, eu acompanho tudo pelo rádio. Você algum dia já imaginou ser repórter? Imaginei já, talvez se eu não tivesse... talvez, na época que eu estudava, a carreira de jornalismo não era assim tão divulgada. Talvez se fosse, eu poderia até ter seguido essa carreira. Quartarolo também sonhou com outra profissão. Eu queria ser engenheiro agrônomo lá na Exalc, em Piracicaba. Mas acho que seria um péssimo engenheiro. Ia trabalhar em campo também, mas outro campo. Como é que o senhor imagina que seja a profissão de repórter de campo? Deve ser triste, viu? Principalmente vendo um jogo feio desse, deve dar até sono, viu? Bom, ser repórter é conviver com o inesperado. Provavelmente não foi o primeiro apagão, não vai ser o último também. Olha, estamos nos acostumando, né? Ainda não conseguimos fazer um jogo de futebol com apagão. Quem sabe uma bola, o cego joga com guiso, né? Uma bola iluminada, né? Que é que a gente necessita aqui. Qual o grande carrasco do repórter de campo? Esses problemas técnicos que acabam tirando um pouco a tranquilidade, ou realmente a chuva é o grande carrasco do repórter de campo? Olha, a chuva realmente é um castigo muito grande, mas principalmente o choque, né? Problema de raio. Agora não, que tem muito microfone sem fio, dá para você trabalhar legal. Mas quando você trabalha com fio, dá medo, né? Porque pode estourar na sua mão, pode ter mais complicações. Eu estava dizendo a você, se eu ganhasse por chuva, eu já estava milionário. O que representa o Pacaembu para você, Quartarolo? O Pacaembu é o estádio mais gostoso de se trabalhar, né? Você vê um estádio aconchegante, para você chegar é legal, para você sair é legal, né? Devia ser melhor tratado. E cada administração que entra nessa cidade passa uma demão de tinta e fala que reformou o Pacaembu. Só que o Pacaembu também tem isso. Tem aquela coberturinha ali, que é essa aqui para o repórter, que nenhum estádio tem, poucos estádios têm, né? Que é uma preocupação que não existe, eu acho. Eu falei comunidade é uma coisa que o repórter poucas vezes tem, né? É verdade, isso não adianta buscar comodidade, até porque se acontecer um lance mais grave, mais agudo, você vai em busca da informação e tem que ser instantâneo, principalmente o rádio, né? O senhor tem interesse, por exemplo, de saber como é que é a vida de um repórter? Gostaria de saber. O que o senhor gostaria de saber? Por exemplo, os hotéis que ele frequenta quando vai acompanhar os jogos fora da cidade onde ele mora, qual é os países que ele conhece, as cidades interessantes, entendeu? Fora dos jogos, o que ele vai ver nas outras cidades. Eu acho que deve ser bacana. Em mais de 2 décadas de trabalho, foram 3 Copas do Mundo e muitas histórias. Um momento marcante foi a conquista do título brasileiro em 94. Mas na Copa de 86, que foi a primeira que eu fiz pela Rádio Record, e foi a maior cobertura de rádio que eu vi. Porque nós tínhamos pelo menos um repórter em cada sede. E quando não estava na sede, estava ali hospedado, viajava para a sede. E eu acabei acompanhando muito a Alemanha e a Argentina. Então eu vi a Alemanha crescendo na competição e vi também a Argentina. O Diego Maradona com aquele joelho já estourado, praticamente não treinava. E ele ainda não era estrela que é hoje. Hoje cobra para dar entrevista, né? Ele ainda era uma pessoa mais dada com todo mundo, se bem que um batalhão de repórteres atrás dele era mais ou menos o seguinte: 19 jogadores, 21 jogadores de um lado, sem ninguém, e o Diego Maradona com 1000 repórteres querendo falar com ele. À medida que a Copa avançava, ficava pior. E ele não veio na entrevista coletiva alegando que não estava legal, que não queria falar com ninguém. E a gente queria falar com ele. Eu fui para fazer a entrevista coletiva após o jogo. E daí eu dei um jeito de comprar o porteiro
que dava da sala de imprensa para o vestiário. Aí tinha um porteiro, tinha 3 metros de altura. Falei, agora? Eu falei para os caras, agora é a vez de vocês. Aí nisso o cara não pode, senhor, não pode. Nisso abre a porta, é por Deus, né? Esse negócio da sorte. O médico, talvez indo para o exame antidoping com alguém, abriu a porta, o Maradona estava do lado da porta, com o pé na parede, lembro-me até hoje, com o pé esquerdo, tomando um Guaraná, uma Coca-Cola que fosse. Quando o cara da Rivadavia, que já o conhecia mais que eu, é claro, Diego, necessitamos falar com você. Ele, entre. Aí fomos juntos. Quer dizer, foi um negócio legal pra mim, porque em Copa do Mundo você não entra em vestiário. E ainda com o maior ídolo daquela Copa. Então a gente gravou uma matéria legal junto com os argentinos, de uma meia hora. Quando cheguei no hotel, estava um inferno à porta do meu quarto, porque as outras agências internacionais não tínhamos internet. Ninguém tinha matéria, ninguém tinha o Diego falando, era só o maior jogador da Copa. E foi um momento muito legal. O grande privilégio de um repórter é estar perto da notícia e ver o fato virar história. Quem faz futebol, ele deve saber pelo menos a regra do futebol. O jogador não sabe, o repórter tem que saber, o homem do jornal, quem faz futebol tem que saber. E ter uma memória esportiva legal, saber o que aconteceu, quem é quem, até para respeitar essas pessoas. Há repórteres que chegam no senhor Valdir Joaquim de Moraes e acham que ele foi auxiliar técnico a vida inteira. Ele é uma lenda viva do Palmeiras, é um dos 3 maiores goleiros da história do Palmeiras, ao lado do Bebeto Catani e o Leão, que está aí, que outro dia foi técnico da seleção. Então esse tipo de memória, nós somos responsáveis de preservá-la. Receitas são muitas, mas para o torcedor, o gol continua sendo a melhor notícia.